Opa, e aí, beleza? Como é que vocês estão? Cronos aqui. Pessoal, hoje o vídeo vai ser sobre identificando gatilhos em zonas de negociação. Partiu vinheta. Então, pessoal, estamos aqui de volta, né? Outra vez. Eu vou procurar responder aqui algumas perguntas, principalmente dos inscritos mais antigos aí, que estava me perguntando, né, a respeito de como projetar o quadrante para swing trade ou para tempos gráficos maiores. Bom, eu coloquei aqui no mini índice mesmo, aqui no diário. Todo gráfico ele tende a se comportar da mesma forma, seja criptomoeda, ações, forex, qualquer um, se comporta da mesma forma o preço. Ele não tem loucura, não, ele tem padrões. Então vamos lá. Vamos começar aqui, ó. 2016, por exemplo, aqui, ó, nós tínhamos essa movimentação, certo? E o que houve com ela? Não somente o rompimento da linha de tendência, das duas linhas de tendência, quanto também o rompimento desse topo. Então você pode fazer uma projeção aqui? Pode. Eu vou começar com essas projeções maiores para vocês verem que o price action, seja o tempo gráfico que for, é a mesma coisa. Então você projeta como? Para saber o alvo desse rompimento aqui, ó. Possível alvo desse rompimento. Existem duas formas de você traçar, vamos dizer assim, a projeção desse alvo. Uma é essa daqui, onde você pega toda a amplitude desse movimento e coloca os alvos, certo? Qual a outra forma? Só para dizer, a preferência minha é essa aqui em alvo de 100%, tá? A outra forma é assim, ó. Você dividindo esta amplitude aqui ao meio, e você vai encontrar o primeiro lugar onde o preço vai ter uma resistência e o segundo ponto onde ele vai ter uma resistência. E aqui o ponto máximo da exaustão, se você colocar dessa forma. Não é que seja uma exaustão, né? O preço ele tende na busca pelos alvos, o que o preço tende a fazer? Buscar o primeiro, o segundo e esse terceiro ponto. Entre este ponto e este ponto, consideramos uma exaustão do preço. Normalmente ele não chega a fazer tanto tempo assim sem que faça uma correção maior. No máximo até aqui, então ele fará uma correção maior. Nesse caso aqui, ó, ele já chegou nessa linha e começou a fazer uma correção. Ele pode continuar caindo? Pode. Ele pode dizer que tem esse alvo. Mas vamos projetar depois aqui, quando aconteceu a reversão, para a gente ver como projeta daqui para baixo. Então aqui, ó, ele foi na busca do primeiro alvo, foi na busca do segundo alvo. Chegou no terceiro alvo? Não. Aqui na frente você pode manter com essa projeção? Não é interessante porque ele quebrou uma estrutura. Ele quebrou essa estrutura aqui, ó, você tem que projetar ela para baixo, beleza? Então, projeção feita. Já vou falar sobre uma questão de amplitude, onde esperar o preço. Então, projeção feita. Aqui, ó. Quando rompe esse topo, é lá. E de lá não rompe mais e rompe esse fundo. Então, eu tenho essa projeção. Então, ele veio aqui no primeiro alvo, certo? E já começou a caminhar para cima. Se você aproxima o preço, e olha que eu estou mostrando no diário, os movimentos como se fosse da tendência principal do diário. No diário acontece aqui também, ó, colapsos e euforia. Da mesma forma que a gente vê no 5 minutos, no 1 minuto, no 2 minutos, no 3 minutos, beleza? Então vamos lá. Tudo é questão de você saber analisar o gráfico. Essa mesma questão que a gente chega aqui, ó, e pega um movimento desse e projeta ele, os pequenos você também pode fazer seguindo a mesma regra. Qual é a regra? Bom, primeiro o mercado já mostra para mim que não está rompendo fundo e está montando um pivô. Então, se você vê isso aqui, ó, o que ele está te mostrando? Ele está montando um pivô. O que é um pivô? É um N subindo. Beleza? Então, está mostrando um N. Ah, não está montando para mim, então, esse padrão de reversão. Porque ele poderia montar esse padrão de reversão e aqui ele fazer isso. Beleza. Você projetaria esse ponto todinho também. Se esse fundo chega aqui embaixo, você projeta desse fundo até esse topo, porque esse topo ele fica validado
quando rompe esse fundo. Dessa forma aqui, ó, é como se fosse a criação de um pivô. Então, falar que validou esse topo aqui, ele precisa ser rompido, né? Por quê? Não veio aqui ainda. Nem para fazer um fundo duplo. Então, ele pode estar fazendo uma subida? Sim. Mas o que confirma que ele vai subir é o pivô. É deixar de romper fundos. Está rompendo fundo? Não. Rompeu linha, mas não rompeu fundo. E beleza. Então, você fala assim, eu tenho um pivô nisso aqui? Você pode dizer que sim. Certo? Pode dizer que sim. Pode esperar aqui um terceiro toque da linha aqui para fazer uma compra? Pode. O alvo máximo é o topo. Beleza? O alvo máximo é o topo. No caso aqui. O back muito ruim, né? Veio, testou o topo, mas não está rompendo fundo. Então, como que você projeta? Nós estamos falando de projeção, começou a falar sobre outras coisas. Vamos projetar aqui, ó. É esse aqui. Esse é o movimento que o mercado deu. Primeira pernadinha antes de uma retração. Retraiu no 50%, então você fala assim, vou esperar gatilhos de compra aqui no meio. Pode até esperar. Pode até esperar, sem problema nenhum. Mas aonde que o mercado vai confirmar para você o alvo máximo? É aqui. O alvo disso daqui é aqui. Então, se ele estiver rompendo e criando estrutura, você fala, bom, eu tenho esse alvo aqui, que é o primeiro alvo. Aí você fala assim, bom, olha, chegou lá no fundo. Bacana, então eu tenho como primeiro alvo isso aqui. Sim, essa é a vantagem de você utilizar a projeção. Porque se chegar aqui e deu gatilho de venda, você vai pensar em venda? Não, porque o mercado está respeitando ainda, sabe que não chegou no alvo. Aí o mercado chega nesse alvo aqui, que é o primeiro alvo. Deu gatilho de venda, você pode pensar nessa venda? Aqui você pode, porque chegou no alvo. Mas você vai fazer ela só porque chegou no alvo e deu gatilho? Aí depende. Depende do quê? Depende do seu critério de trade. Tipo, se você só usa como critério utilizar, chegou num ponto de valor, deu gatilho, vou entrar? Perfeito. Eu não faço assim. Eu tenho uma linha de tendência, eu vou esperar quebrar a linha de tendência, quebrar um fundo e na volta eu entro. Aí você está agindo de forma mais conservadora. Eu sou assim também, ó. Se tivesse esse padrão aqui de M rompido para baixo, aí eu aguardaria para fazer a venda aqui. Beleza? Tem que ter paciência para ser trader. Por exemplo, aqui, ó. Nós tivemos essa subida, essa micro tendência agora, hein? Micro tendência. Vamos esperar romper isso aqui? Aí você fala, bom, vamos. Rompeu. Ele vai testar essa região. Veio aqui no fundo, testou de novo e não está conseguindo romper topo. Não está conseguindo romper topo. Eu teria feito só a primeira vendinha aqui, tá? Rompeu de novo. Beleza, vai testar esse fundinho. Rompeu. Deu uma rompidinha. Você vê que ele bate aqui, ó, esse candle. Deixa eu aproximar lá para vocês. Mesmo na microestrutura. Rompeu, beleza. Ó, o candle bate, volta, não consegue romper fundo. E começa a operar para cima. Você fala, posso operar essa micro aqui e projetar ela da mesma forma, gente. Eu estou mostrando para vocês do macro, perdão, do macro ao micro. Aqui não rompeu fundo, posso projetar então? Pode. Projeta aí, ó. E você vai encontrar suas regiões de valor do candle referência. Qual que foi o candle referência? Qual que teve a menor mínima aqui? Foi esse vermelhinho, né? Foi o verdinho. Então você pode projetar ele. E ele foi a mínima aqui, né? Então você pode projetar ele. Vamos projetar ele aqui e ver o que acontece. Aqui, ó. Projetado. Onde que o mercado foi? No terceiro alvo dele. Quase bateu aqui. Fez um pullback. Isso aqui, às vezes, você tem que fazer de forma milimétrica. Não, ele está milimétrico mesmo. Então, ó. Não chegou a tocar lá. Voltou aqui no pullback. Você vê que ele está subindo. Aí você fala, bom, agora chegou aqui no terceiro alvo desse candle. Você pode projetar o próprio candle. O que o mercado fez? Fez a correção. Vamos projetar agora de cima para baixo. Onde que o mercado foi? No terceiro alvo. O que ele começou a fazer? Uma correção. Para cima, para baixo. Para onde você procurar, você encontra muito disso. Agora, nos candles, assim, quero projetar o candle e o mercado está em uma tendência de baixa. Não é o caso aqui, né? Mas se o mercado está na tendência de baixa, você quer projetar o candle, um candle de venda, que nem ali em cima, não teria condições, né? Aqui, ó. Vou projetar esse candle aqui. Por exemplo. Quando ele fez aqui um gatilho,
Todo candle, tá, gente? Ó, esse pequenininho aqui, ó, você pode projetar para você ver até onde ele pode chegar, ó. Ele não chegou no primeiro alvo dele. A força compradora aqui estava fortíssima. Então, ó, ele chega só nos 50%. Isso é para todo lado, ó. Você pega esse candle aqui, ó. Será que ele veio pelo menos no primeiro alvo dele? Ó, ele veio no primeiro alvo, não chegou no segundo alvo dele. Esse candle aqui, ó. Esse aqui, ó, spin aqui, spinning top aí. Será que ele alcançou o primeiro alvo dele? E deu gatilho de venda. Ó, primeiro alvo não alcançou. Ele alcançou os 50% de uma amplitude toda dele. Ó. Chegou aqui, ó, deu gatilho. Ele dividido ao meio também é um tipo de operação. Porém, eu prefiro, como eu falei para vocês, a projeção total deles. Mas daqui também. Você chega aqui em cima, ó. Esse foi o candle mais alto, ou seja, que sofreu gatilho de venda foi ele. Vamos projetar ele aqui, ó. Não foi nesse nível, foi nesse nível. Nesse nível o mercado não conseguiu chegar nesse. Dá um gatilho de compra, depois vem aqui e dá um gatilho 3, ó, sem romper o fundo. Podia entrar nessa compra? Lógico. Aí você projeta, você fala assim, eu posso projetar esse movimento aqui, ó, porque formou tipo um W. Pode. Quanto maior o campo da sua projeção, significa que você está vendo os movimentos maiores para operar. E você saiu da prisão do candle. Você não está ali só no candle. Então você vem aqui e você vai ter uma amplitude maior. Você fala, vou esperar um alvo maior, vou esperar um ponto maior. O que o preço faz? A reversão acontece aqui. A reversão assim, né? A formação de gatilhos de venda mais forte. Você vê que aqui deu um gatilho de venda. Mas ele não tem acumulação. Olha a acumulação que chegou aqui, ó. Olha isso aqui, ó. Bastante rejeição no topo. Olha esse candle verde. Teve rejeição? Não. Aqui teve gatilho de venda. Esse candle verde teve rejeição? Esse aqui teve rejeição de compra? Aí vem esse outro aqui forte, né? Ele toca o suporte. Como é que eu sei que aqui ia ser suporte no olho? No olho. Me fala aí alguém, como é que você ia saber que aqui ia ser o suporte que esse preço ia procurar chegar no olho? Ah, tem o topo anterior. Isso, tem o topo anterior. Mas exatamente aqui, você diria? Não, você diria que esse campo todo. Então tá, vamos continuar. Continuar projetando. Aqui em cima, nós tivemos esse candle verde. Tem esse vermelho também aqui, ó, mas ele visualmente já dá para ver que não alcançou nem o 100% dele. Ó, também não alcançou, ó, alcançaria só essa projeção assim de 50%. Esse candle verde aqui alcançou a projeção toda dele, ó, ele sofreu um gatilho. Olha onde o gatilho chega. E volta. A projeção total dele e ele voltou. Nesse tipo de situação aqui acontece também operações, tá, pessoal? Aí vem esse fundo aqui, esse vermelho aqui, ó. Tocou no segundo alvo. E veio. Como é que você sabe que aqui é esse segundo alvo? Segundo alvo, né? Pois é, projetando. No olho você não consegue. Voltou, veio aqui no quarto alvo e no terceiro alvo voltou. Então ele veio no segundo, veio no terceiro alvo e ali. Aí você fala e continuou rompendo para baixo. O que eu faço? Você pode projetar os movimentos. Você pode começar pelo primeiro movimento que havia, esse aqui, ó. Chegou lá no terceiro alvo, voltou. Aí depois dele, qual que é o próximo movimento que tem ali gigante, né? É esse fundo aqui, ó. Esse aqui é o fundo relevante, porque daí você tem que operar com as movimentações maiores. Você saiu do candle, saiu da segunda tendência e aí você veio para a tendência principal. Você projeta cada uma delas se você quiser. Beleza? Isso é segredinho, tá, gente? Existe na questão da projeção. Então pronto, aí você já está projetando aqui. Se o mercado fizesse um movimento superior a isso, você projetaria os movimentos superiores. Porém, aqui a gente já sabe que, mesmo sendo no diário, seria a movimentação principal do diário. Beleza? Então, amplitude. Aqui, ó. Aqui ele desenhou um pivô para nós, ó. Não desenhou um pivô? Rompeu esse fundo aqui, esse fundo foi válido. Por quê? Olha, ele tenta romper o topo, não consegue, então o fundo ficou válido. Mas ele foi lá, ó, testou, passou um pouquinho, então é um fundo válido. Então, fundo válido e você pode projetar, certo? Então você projeta aqui, ó, o que ele fez agora na sexta-feira? Alcançou o alvo. Alcançou o alvo. Tá vendo? Ele alcançou o primeiro alvo dessa projeção. E será que ele está querendo fazer um gatilho de compra?
Veja que ele não deu o candle de stop disso aqui. Não que tenha que ter um candle stop, mas ele chegou aqui e está agora tentando segurar. Se ele segurar, vamos dar um D-zoom aqui. Qual que é o topo relevante dessa tendência aqui? O topinho válido dessa tendência aqui, ó, que o mercado não poderia romper. É esse aqui. Se ele romper essa tendência aqui do diário, do mini índice, significa que ele entrou em tendência de alta. Você já pode, mesmo que em exaustão, puxar aqui. Você vai ter os outros alvos. Aí, se eu quiser fazer projetando, pode fazer projetando. Ó, você tem esse topinho aqui como referência. Se ele romper aqui, ó, ele pode vir buscar esse de cá. Se ele fizer só um gatilho de compra aqui, você pode comprar? Me diz aí, se fosse operar no diário, você iria comprar? O mercado está em tendência de baixa. Ele dá um gatilho de compra, você não precisa comprar. Você pode esperar o preço acumular aqui. Por quê? Porque ele pode fazer simplesmente o desenho que você quer aqui de baixo. Ó. Opa, fez um W, rompeu. Você já tem essa projeção, já tem o primeiro alvo. Então, o preço chegou aqui, ó, te dá gatilhos de compra. Você pode pensar aqui como primeiro alvo. Lógico, o primeiro alvo aqui, né? Eu acabo falando aqui porque eu gosto muito da projeção de 100% disso aqui. Gosto de alvos grandes. Mas primeiro você espera ali, né? Aquele topo que rompeu ali. Então vamos lá, ó. Amplitude de como esperar, até onde esperar o preço. Eu expliquei em aula de amplitude que a amplitude que nós esperamos sempre é quando o preço faz essa movimentação, em seu começo lá dessa movimentação, essa pernadinha aqui, ó, ela tem que ter muita similaridade com essa amplitude aqui também. Muitas vezes até na simetria dela, como ela sobe bem parecida com a outra. Ó, vide isso aqui, ó. Teve essa garrancheira aqui, e ele desceu, veio aqui em cima, caiu. Ombro, cabeça a ombro, rompeu. Veio aqui em cima, mesma garrancheira, um pouquinho diferente nessa subida aqui, ó. E olha só. Olha esse desenho aqui. E olha esse desenho aqui. Então, quando fala em simetria, fica muito simétrico a coisa, sabe? Então, fica fácil você prever. E o preço faz isso muitas e muitas e muitas e muitas vezes durante o dia, durante a semana. Então, se eu tenho essa projeção aqui, porque o preço me deu um pivô, quando ele realizar essa pernada que rompe esse fundo, a amplitude que eu espero aqui é a mesma que eu vou esperar aqui. Bora ver se esse negócio deu parecida a amplitude, ó, desse fundo aqui até esse topo aqui. Vou colocar aqui um pouquinho mais grossa e vou trazer para cá, quando ele começou a fazer o pullback. Mas rapaz, que coisa, né? Olha aí. Então isso aqui é no diário, beleza? Bora lá pro 1 minuto. Deixa eu ver aqui. Pronto. Estava conversando agora há pouco com o Rubens, um inscrito do canal, e explicando para ele. Falei assim, cara, a técnica, dá para dizer a técnica respeita o preço. Não, o preço respeita a técnica. Ele respeita a técnica. Veja. Isso aqui foi sexta-feira. Sexta-feira abriu no candle stop desse fundo aqui, ó. Não é o candle de stop? Ele não sofre um gatilho de compra. O que o mercado faz? Vem só aqui em cima, onde eu falo para você que se torna a zona de proteção. E é o ponto de entrada do candle de stop. É o pavio. É a zona de proteção dele. O mercado não volta aqui e faz o quê? Faz uma disparada para cima. Qual seria o alvo dessa compra? Essa compra aqui. Qual seria não? Qual que é o alvo dessa compra? É esse topo. Esse topo é o alvo da compra. Por quê? O mercado está em tendência de baixo e não rompeu o fundo. Então, esse aqui é o alvo. Entende? Então você fala assim, bom, estaria operando, colocando 75 pontos aqui embaixo e entrando aqui. Para você buscar isso aqui. Ó. Por isso que eu falo, o trade é você quem escolhe. Se você tem isso aqui, ó, para vocês entenderem o que é escolher o trade. Ah, o mercado subiu. Só que não rompeu o fundo. Você não pode acreditar simplesmente no gatilho de venda aqui que deu. Mas ele já te deu um outro fundo aqui agora. Chegou aqui nessa mesma região e te dá um gatilho, você sabe que sua venda vai ser até essa zona. Beleza? Então você está escolhendo fazer um trade aqui de venda, essa aqui é a tua zona.
Essa aqui é a zona onde o preço pode bater e subir. A outra zona está aqui embaixo. Embaixo. Beleza? É assim. Ah, deu um gatilho de venda aqui. Chegou, deu outro gatilho de venda. Então, beleza. Você já tem isso por alvo, isso aqui por alvo. E qual que é o seu próximo alvo? Essa região de topo aqui, ou essa aqui, né? Que essa aqui foi rompida. Essa região de topo aqui. O preço nem rompe a região de topo. Tá vendo? Na verdade, compreende até com quem é do referência, né? E o gatilho. Então, não foi. E é assim. Aí você vai seguindo o preço e você fala, posso projetar até mesmo o candle? Pode. Você pode projetar do candle. Você fala assim, eu projeto o candle. Não respeitou. Não é que não respeitou. Você tem que sempre ver o seguinte, ó. Aqui foi um topo não rompido. Então, melhor você fazer a projeção desse topo com esse fundinho aqui, ó. Referência. Beleza? Sempre eu vou aconselhar assim, quando você tá aqui, ó. Ah, chegou aqui, não tem topo duplo, só tem esse candle. Beleza, você projeta ele. O mercado veio aqui, fez um topo duplo, é melhor você projetar essa pernadinha inteira. Por quê? Porque o preço tende a romper esse fundinho de referência, porque ele não rompeu o topo. E vir num ponto mais baixo, qual seria? Pode ser ele projetado. Tá? Então vamos projetar isso aqui, ó. Pronto. Projetei porque deu um topo duplo. Então essa amplitude aqui, ela tende a ser similar aqui embaixo. Ó. Então, quando chegar aqui, é o primeiro alvo. O que o preço fez quando chegou no primeiro alvo? Tentou subir de novo. Chegou lá em cima, só deu um candle lá. Ó. Aí você fala, ah, não deu estrutura, deu apenas o gatilho de venda. Pode projetar? Pode. Aí você fala, vou continuar fazendo compra? Cara, só entenda uma coisa. Você pode fazer compra no último nível aqui, ó, nessas duas regiões aqui final, que aqui é a exaustão e aqui é o último nível. Por quê? Porque o preço não rompeu o topo novamente. Entende? Então, essa leitura de price action, ela é junto com as projeções. Então, eu vou comprar aqui porque deu um gatilho de compra, ou aqui porque deu um gatilho de compra? Não. Não. Como não rompeu o topo, você vai buscar os alvos máximos de exaustão. Chegou aqui, ó, deu gatilho. Olha como é que ele mostra para você. Deu gatilho de novo. Beleza, deu gatilho de novo, eu tenho um ponto de entrada aqui no candle referência. O mercado volta no melhor ponto e vai testar a região de valor daqui de cima, tá vendo? E ele não consegue romper e dar gatilho de venda de novo. Então é assim, gente, que você vai poder fazer a projeção, inclusive do candle. O mercado subiu aqui, ó. Vamos aqui em cima de novo. Começou a fazer um pullback. O alvo desse pullback, projeta o gatilho. Gatilho não, o referência. Tá aqui, ó. Projeta o candle mais alto na subida aqui, ó, que sofreu o gatilho. É esse aqui, ó. Então pronto. O preto chegou no primeiro alvo, não consegue alcançar o segundo alvo e vai. Poderia comprar só porque deu o gatilho aqui? Até poderia. Até poderia. Desde que ele dê para você pelo menos um gatilho tipo 3 nessa região. O gatilho tipo 3 ele teria que voltar nos 50% do candle referência. A referência ficou esse verde aqui, ó. Então teria que voltar nos 50% do referência e dar um novo gatilho pra gente. Beleza? Então você pega essa região aqui desse candle, você vê que o mercado volta, não dá candle de stop e dana a dar gatilhos de compra para você. Então esse fundo aqui foi muito bem respeitado e voltou a subir. Como que operaria nessa questão aqui, identificando gatilhos em zonas de compra? Vou mostrar para vocês aqui, ó, como essa aqui, ó, essa projeção aqui, ó. Ele rompeu aqui. Qual que é o alvo dessa projeção? Lembra do W? É aqui. Quando eu falo para vocês de fundo válido, ele precisa que o fundo tenha sido testado. Nesse caso aqui, você consideraria isso aqui um fundo válido, Luciano? Não. Eu tenho esse fundo aqui e ele não foi totalmente tentado ser rompido, né? Chegou a ser testado totalmente. Então, aqui, esse topo aqui, ó, é um topo apenas para microprojeção. A projeção mais interessante seria a partir desse, se fosse esse ponto aqui rompido, né? Aí sim, rompeu aqui, beleza. Esse aqui. Esse aqui seria só uma referência, não teria validade ele ainda. Se esse fundo tivesse chegado aqui, beleza, projetava ele tranquilamente. Certo?
Então nós temos aqui esse fundo, esse topo, projeta ele, chegou na região de alvo. Primeiro alvo, você vê que chega no alvo, já deu uma enroscada. Está consolidado aqui? Está consolidado. Como eu faria para operar o gatilho? Que nem fala, identificando o gatilho em zonas de operação, em zonas de negociação. Eu não tenho esse topo aqui, ó. Vou colocar aqui o candle. Vou tirar aqui, rompeu esse topo, eu vou ter esse topo aqui, ó, junto com o candle referência e o gatilho dele, tá aqui. Essa região aqui é uma região que rompida se torna a região de compra. Onde eu devo esperar o gatilho? Na região de negociação. Isso aqui é um gatilho em região de negociação? Cara, ele não tocou não, ele pode vir mais embaixo. Isso aqui é um gatilho em região de negociação? É. E o gatilho. Que bonitinho, gatilho. Voltou, gatilho tipo 3. Só não compra se não quiser. Beleza? Já tem um topo rompido. Rompeu o candle de stop. Deu um candle gatilho tipo 3. Qual que é meu alvo? Essa região aqui em cima. Essa região aqui é o alvo. Entendeu? É o alvo. Ah, mas tem esse topinho. Para quem está no scalp ainda, vai pegar essas micro regiões aqui, ó. Para quem já entende que foi um rompimento, que o preço tem que fazer no máximo aqui no mínimo um topo duplo, aí você já sabe que sua compra está lá para cima. Beleza? Aí você vai atualizando. Ah, ficou essa região aqui de valor agora, aqui para cima, rompeu o topo. Eu tenho essa região. O preço veio testar? Não, não veio testar. Nessa região. Como que eu faço? Por isso que eu falo, ele não testou o topo rompido, qual a outra forma de se operar? Quebra de estrutura. O preço está vindo fazendo aqui essa estrutura. Opa, está quebrando a estrutura. Opa, quebrou a linha de tendência. Está dando gatilho na região do fundo. O que você está esperando para comprar? Vamos lá, vamos ver o desenho. O que você está esperando para comprar? Ele dizer para você com a faixinha assim, ó, me compre? Não vai aparecer, não. Esse aqui é o jeito dele. Veio no topo. Rompeu o topo. Vamos ver. Candle de stop é esse aqui. Rompeu? Rompeu. Teve 2 candles além. Até onde esse preço pode cair? Até, nós temos agora essa região de fundo. Candle referência aqui com o candle gatilho. Essa região de fundo. E nós temos esse topo. Quando dá só 2, 3 candles, como eu falo para vocês, ele sempre vai dar uma compra, mas vai dar uma compra mais embaixo. Próximo a essa região aqui de baixo. Por quê? Ele precisava ter andado um pouco mais, entendeu? Para dar sua compra aqui nessa região de topo. Quanto mais? Pelo menos, metade disso aqui. Pelo menos, né? Pelo menos metade disso aqui. No mínimo. Eu prefiro esperar o 100% disso tudo. Seria, tipo, quase aqui assim, né? Pode projetar ele? Pode, ó, vamos projetar aqui. Vamos colocar o quadrante. Bota o Fibonacci aqui. Aqui, ó. Ele não chega nem naquele alvo de 50% da vida. Dividir isso aqui ao meio, ele não chega nem lá. Então você vai pensar numa compra aqui nesse topo? Não. Aqui no fundo, opa, o preço chegou lá. Vamos ver o que ele faz? Então, identificando gatilhos em pontos importantes. Que hora que ele toca essa região? A partir desses candles aqui, ó. Gatilho. Voltou. Um engolfo como gatilho tipo 3. Poderia entrar, lógico, você está nessa região, já rompeu o topo, você está esperando o quê? Uma compra. Aí você fala, poxa, mas não foi lá em cima. Não. Nesse momento aqui ela não foi. Era para ter rompido lá em cima. Eu falo. A questão da força do preço nesse rompimento aqui, ó, ela é muito importante. Por exemplo, você olha aqui, ó. Ah, rompeu? Lógico que rompeu. Quando você comprar aqui, você já sabe que ele vai vir, no mínimo, testar o topo, porque está com uma força compradora grande. E aqui, rompeu? Olha aqui, rompidinha. Rompidinha chula, né? Então, você vai esperar aqui, ó, sempre de forma conservadora, os 50%. Você já vê que o preço rompeu uma linha, beleza? Então, rompeu linha, você vai esperar um topo mais baixo, significa perda de força. Tem toda a questão do que já estudamos, né, gente? Então, tá. Identificando gatilhos em zonas relevantes, né? Começou a cair.
Começou a cair. Rompeu. Você vai fazer alguma venda aqui antes de romper um fundo? Não, cara. Não opera isso aqui, não. Você quer consistência? Você pode até operar, mas procura não operar. Beleza? Procura não operar no começo e opera a tendência maior. Pelo menos a tendência do dia. Porque você sempre vai se dar melhor, cara. Ah, rompeu aqui, ó. Quando eu voltar aqui nessa região, qual região? Ó, vocês vejam que teve uma atualização disso aqui. Essa atualização aqui, você fala, eu preciso fazer ela? É preciso você fazer porque ele teve um rompimento aqui de topo, ó. Então, se ele teve esse rompimentozinho aqui, ó, na força menor, marca essa região aqui, entendeu? Porque é a região onde você vai esperar esse gatilho desse outro lado aqui, ó. Então tá aqui o candle referência e o gatilho. Pronto. Aí você fala, olha, deu gatilho de compra aqui, ó, tá vendo? A pessoa que não tem esse conhecimento, ela acaba entrando nesse candle aqui, ó, e não aguenta segurar isso e é estopado. Beleza? Candle de stop ainda seria esse, desse gatilho aqui, ó. Mas ele é um gatilho que não deu em região de valor, em zona de negociação. Certo? Se não foi na zona de negociação que eu aguardo, eu não faço trade. Opa, agora veio e deu um gatilho bonito. Beleza, espera o gatilho tipo 2, o preço entrar, para você vir buscar seus alvos. É o seu alvo. Ainda está na tendência de alta, o mercado consolidado. Você está operando aqui, ó, o final do pullback na consolidação, na região de valor. E aí você vai. E assim você segue com o preço, gente. Chegar segunda-feira, o que você pode fazer? Perdão, ainda estou sarando aqui. Então vamos lá. Se você tinha isso aqui projetado, ó, daqui de baixo, se o mercado romper isso aqui, ó, isso aqui é um outro alvo dessa amplitude aqui, ó. Chegou no primeiro alvo, ele pode chegar no segundo, ele pode chegar no terceiro. E aqui ele criar uma exaustão entre aqui e esse de cima, entendeu? Esse aqui e o amarelo. E a partir daqui ele resolver cair. Mas vai cair? Não, não é obrigado a cair. E se continuar rompendo? Continuar rompendo, você pode só trazer suas amplitudes para cá, ó. Aí você vai ter outra aqui, vai ter outra aqui, você vai ter outra aqui. Em algum momento, quando ele fizer a quebra de uma dessas estruturas, vamos supor que estava subindo aqui. Pronto. Aí você pode projetar isso aqui para baixo. Beleza? Aí você vai ter outros tipos de alvos aqui para baixo. E no próprio candle também. Ah, o candle começou a fazer uma... Vou pegar em qualquer dia aqui, gente. Ó. Por exemplo, aqui. Eu já sei que o preço está caindo. Ó. Aqui eu já sei que o preço está caindo. Aí chegou aqui embaixo. O candle começa a voltar. Já sabe qual vai ser o primeiro alvo dele. Então você tem o primeiro alvo aqui. Ó. Aí ele começou a voltar e rompeu isso aqui. Você já sabe que você tem que colocar dobrado, porque é um fundo duplo. Então você vai ter que colocar ali dobrado. Dobrado que eu falo assim, você não vai utilizar o candle apenas. Você vai utilizar o candle com essa movimentação. Porque daí ele vai te mostrar o alvo daquilo ali, entendeu? Cadê a movimentação aqui, ó? O alvo daquilo lá. Muitas vezes não vai alcançar o primeiro alvo, não. Ele alcança aqui, ó. Eu não gosto dessa parte aqui, mas ele funciona também muito bem. É quando chega no 50%, e aqui seria o 100% do alvo. Você pode projetar o candle nessa circunstância como aqui, ó. Ele chegou aqui, ó, já vi que rompeu esse fundo, começou a fazer um pullback. Você quer projetar aquele candle ali, você pode projetar só o candle. Tudo começa no candle. Você projeta o candle. O candle vai ter o primeiro alvo ali, micro tendência. Chegou aqui, ó. Era para ter rompido, ó. Ele não alcança o segundo alvo. A presão aqui, né? Ó, quando ele rompe esse fundo aqui, ó. Micro movimentação. Voltou para testar, deu gatilho. Você tem venda? Tem. Até onde? Até o fundo que ele deixou aqui. É a mesma coisa, gente. Rompeu aqui, ó. Deu gatilho, é para você vir até esse topo aqui. Ah, rompeu aqui. Deu venda aqui, ó. Deu venda até aqui. Rompeu mais um pouco aqui, ó. Aqui deu venda. Beleza? Até aqui. Beleza? Assim você vai fazendo. Ah, aquelas vendas gigantescas, né? Que o mercado dá, são em situações extremas. Se você coloca aqui no diário, nosso querido índice.
e você vê esse fundo aqui, ó. Esse fundo aqui, ó. Veja. Ele romper esse fundo aqui, ó, ele vai vir buscar esse. Ele romper esse fundo aqui, ó, ele vem buscar esse. Você vê que ele rompeu esse aqui, ele tem tudo para vir buscar aqui, ó. Aqui. Aqui. Pode fazer uma retração? Pode. Ele pode vir até aqui, vamos dizer. Pode vir até aqui, ó, e não reverter. Pode. Depende do mercado, né? A gente reage com o preço. Mas aqui são alvos, né? Que o mercado deixa, se rompe um, consequentemente tem um outro. Aí você fala, nossa, esse aqui é uma coisa grande, ó. São 14 mil pontos. É muita coisa. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham conseguido entender a movimentação desde o candle até essa da outra pequenininha aqui, ó. É tudo a mesma coisa. Candle quando fala assim, ah, eu entro no gatilho tipo 3. Por quê? Porque é quase como se ele tivesse feito um M ou um W, gatilho de compra. Voltou, opa, gatilho de compra de novo. Ou seja, está recusando o fundo. Gatilho 3 é isso, ele está aqui e deu um primeiro gatilho. Voltou aqui e deu um outro gatilho. Opa! Então por isso que ele é um trade bem assertivo. Você procurar os gatilhos tipo 3 em todas essa movimentação aqui, ó. A partir do momento que rompeu, procurar ele sempre na parte da compra, você não toma loss. Não toma loss. Beleza? Pessoal, forte abraço. Bom final de semana. Agradeço a todos vocês a presença. Quem não for inscrito, se inscreva. Quem ficou até o final, gratidão mais ainda. Quem puder deixar o like, beleza. Compartilha com os amigos também aí. Um forte abraço para todo mundo.